Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do NSM Talks. Eu sou Victoria Tomás, CEO do Grupo NSM, e esse é o podcast do grupo Nós Somos Moda de Comunicação, onde a gente vai falar de moda, beleza, lifestyle e hoje especificamente sobre tendências do nosso universo. Hoje na mesa eu tenho comigo Ana Luísa Ribeiro, nossa gerente de comunicação e estratégia. Oi, Vicky. Oi, todo mundo que está nos escutando. É um prazer estar de novo nesta mesa contigo nessa segunda temporada. E a gente tem um agradecimento muito especial, né? Esse projeto só continuou a longevidade dele porque a gente conta com a parceria incrível da ProHub aqui no campus da FAMEX, na PUC. Então é uma honra a gente continuar esse projeto incrível com vocês. E, enfim, temos coisas muito legais para debater hoje, né? E hoje o nosso episódio ele é muito especial para nós que amamos moda e o tema é porque o core substituiu as tendências, as ascensões de trends por meio das redes sociais. E tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente poderia discorrer, assim, acho que uma tarde, uma noite inteira falando sobre isso. É. Mas a gente trouxe alguns dados importantes, né, para embasar um pouco da nossa conversa. Então, vou dar uma coladinha aqui. Mas o TikTok hoje tem 1,6 bilhão de usuários ativos no mundo. E dentro desse ecossistema, os ciclos de vida de uma tendência caiu de anos para semanas, né? É muito acelerado pelas redes sociais e às vezes até dias, nem digo semanas. A geração Z, então, não veste por uma estação, ela veste por um momento, por um contexto, por uma vibe. E aí, enfim, a gente fica um pouco refém em relação ao que é tendência, o que vale investir, enfim, quais são os próximos passos. E moda passou a ser comportamento e por isso hoje... Ainda mais, né? Ainda mais comportamento. E para nos ajudar a entender mais sobre o assunto, hoje a gente tem uma convidada muito especial na mesa. Com currículo extenso, então vou ter que ler pra gente deixar tudo certinho e fazer jus. Mas ela é gaúcha de Porto Alegre que combinou a formação em administração e design de moda com uma carreira focada em inovação e novos canais. Ela já atuou em um dos maiores varejistas de moda e lifestyle do país, né? E já passou também pela MIT Sloan e viveu uma experiência de imersão em criatividade e negócios na Itália, na Kuoa Business School. Fala mais de 6 idiomas, incluindo mandarim, e tem um perfil que mistura a visão de negócios com sensibilidade criativa. Seja muito bem-vinda, Luísa Thomas. Adorei, muito obrigada. Gente, a pressão, ela é altíssima, porque as gurias também são experts no assunto, mas estou muito feliz de fazer parte. Muito feliz em conhecê-las, tenho certeza que o tema de hoje vai ser muito enriquecedor, não só para nós, mas também para quem está acompanhando. A gente estava conversando no bastidor antes e disse, eu acho que esse episódio vai ser muito bom. A gente está com expectativa alta para o nosso papo. E para começar o nosso papo, eu queria que tu te apresentasse, contasse, eu não trouxe o spoiler da nova fase, mas queria que tu contasse um pouquinho dessa tua nova fase de carreira agora também. Basicamente, já nasci no meio da moda, né? A empresa da minha avó e agora da minha mãe trabalham com confecção, então é um ambiente que eu sempre estive muito familiarizada e sempre busquei cada vez mais. Então, naquela época, assim, ali pelos 17, 18 anos que a gente precisa decidir o que a gente quer fazer da vida, eu já tinha muito no meu coração que era moda. Aí, além da formação de moda, quis fazer ADM porque eu já tinha também uma veia de empreendedorismo na família, que eu sabia que em algum momento, né, viria a florescer na minha vida, e assim foi. Então, essas duas formações, elas me levaram para uma trajetória de carreira na Renner, que foi maravilhosa. Sou muito grata, assim, aprendi demais. Começamos dentro de Renner o canal de marketing de influência do zero. Então, assim, ali na época da pandemia. Gente, todo mundo tem uma história, né? Na época da pandemia. Mas a gente precisava encontrar canais para além dos canais físicos, que sempre foi o core da companhia. Então, fui convidada a desenhar esse canal, fazer as contratações, os treinamentos, e foi muito bacana, assim, foi uma ideia que não nasceu com o objetivo final de trabalhar com influenciadoras, olha que doido, né? Porque parte do quadro de funcionários estava com o horário reduzido em função da pandemia. Então, a gente precisava criar um canal que ajudasse essas pessoas que foram impactadas financeiramente, né, pela pandemia. E começamos, então, com o nosso canal de afiliados, onde todas as vendas eram traqueadas online e as pessoas podiam divulgar as peças da marca. E aí, quando de fato eu assumi esse canal, porque antes eu trabalhava em operação de loja, eu olhei para o ranking dessas vendas, né? Quem eram as pessoas que estavam super despontando, isso ali meados de 2021.
E, obviamente, eram as influenciadoras. Na época, eram as influenciadoras que monetizavam conteúdo de provador no YouTube. Porque as pessoas queriam, né, gurias, na época da pandemia, ver como a peça ficava. Como é que eu ia consumir se eu não conseguia provar na loja, né? Sim. Então, teve esse boom muito grande e a gente falou, não, precisamos direcionar esse canal para criadores de conteúdo de moda, para influenciadores. E assim foi. E o crescimento foi exponencial. A gente aprendeu muito, assim. Até hoje, né, tudo que eu trago de estratégia, tudo que eu trago para o meu novo projeto pessoal, não vou dar muito spoiler, que eu sei que vem aí a pergunta, a gente vai aprofundar mais, mas muito baseado nessa vivência que a gente teve naquela época, né? E algo que eu sempre falo que diferenciou essas influenciadoras que despontaram e até hoje, né, tem muito sucesso, é uma personalidade, é uma autenticidade, é um conteúdo mais orgânico. Então, hoje, quando a gente fala de core, de tendências, eu vejo muito que as pessoas buscam por isso. A gente não busca mais aquela tendência efêmera que semana que vem já vai estar super esquecida. A gente busca a nossa identidade. A gente busca a nossa identidade e a gente consome para conquistar essa identidade. Então, tenho certeza que esse papo vai ser muito enriquecedor para quem está nos acompanhando, meu público, sejam influenciadoras, sejam marcas. É algo que impacta na maneira que a gente se posiciona, não só para converter, mas também para conectar com os nossos clientes. Perfeito. E nós íamos já seguir para entender a tua visão sobre tendência e sobre o core, mas tu já respondeu muito bem essa pergunta e eu queria entender hoje, assim, dentro do projeto que vocês tiveram com influenciadoras, qual a forma mais verdadeira que tu acredita que foram as aplicações das tendências e os produtos que vocês tinham? Perfeito. Porque tu comentou aqui já nos bastidores pra gente como faziam isso e a gente achou muito interessante, queria que tu trouxesse pro podcast. Sensacional, Vi. O que eu entendo que funciona muito, principalmente quando a gente fala de conteúdo de moda, que pela própria natureza precisa das tendências, né? A gente está comunicando tendências, a gente está vendendo tendências. Mas o que eu vejo hoje é que o principal ativo, né, de uma influenciadora ou de uma marca que está comunicando moda é a personalidade, é o posicionamento e, de fato, a autenticidade. Falei muito essa palavra aqui hoje, mas, de fato, é o que eu acredito. Assim, a gente comunica as tendências, mas o ativo de negócio, seja da influenciadora, seja da marca, é como ela se posiciona. E a gente vê muito isso traduzido no core, né? Porque hoje as pessoas buscam pertencer. Então, se eu consumo aquela marca, eu pertenço, eu compartilho dos valores dessa marca. Então, da mesma forma, a influenciadora, se eu sigo, se eu acompanho, é uma pessoa que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Então, eu vejo essa tendência cada vez mais forte e sendo um ingrediente muito importante do sucesso que a gente acompanha aí, seja de influenciadora, seja de marcas. E muito das marcas que estão nos acompanhando também, antes a gente olhava para moda como, enfim, uma tendência por estação. Muitas vezes, né, a gente está falando de verão, inverno, depois entrou o outono, primavera, mas hoje a gente olha para a tendência muito mais pela questão do comportamento, por esse pertencimento que tu comentou, que, enfim, vem também junto com as influenciadoras terem cada vez mais autenticidade, mas que não necessariamente hoje elas são pautadas por uma estação. Elas são pautadas pela identidade, são pautados pela autenticidade, pelo comportamento ou até por grandes eventos que acontecem. A gente vê, enfim, marcas que fazem lançamentos para festivais. Então, enfim, não sei se tu tem algum exemplo, assim, de algum lançamento, alguma collab que vocês fizeram e que representa, assim, um momento sem ser a estação. Exato, exatamente. Isso é muito interessante a gente abordar, porque por muitos anos, né, quando eu atuava na Renner, a gente não fazia collabs. Era algo que a gente não entendia como parte da nossa estratégia, vamos dizer assim. Mas chegou um momento de mercado que teve essa ascensão, essa necessidade, e eu vejo como uma estratégia de compartilhar esses pertencimentos, né? Então, às vezes, ninguém vive de uma marca só, isso eu sempre falei quando estava atuando, né, na Renner e fora também. Não existe um consumo único de somente uma marca, somente um universo. Por isso a collab ela dá tão certo, né? Porque ambas as partes ganham. Geralmente a gente vê um player maior com um player mais nichado. E aí faz todo sentido e reforça a nossa tese de que o pertencimento hoje é um ativo de negócio, né?
Então, eu acho muito interessante, acho que é um efeito colateral dessa maneira de consumir que nós estamos vivenciando hoje. E não necessariamente com empresas do mesmo segmento. Eu vi essa semana um case de McDonald's com uma linha de roupas, enfim, não sei qual país era, não era no Brasil, mas uma collab que lotou a loja, esgotou as unidades no pré-lançamento, enfim, foi uma ativação física, inclusive achei incrível, porque a sacola onde eles levavam o produto era uma sacola de McDonald's, com as roupas dentro. Então, eles trouxeram toda a experiência do consumo. A loja era como uma loja do McDonald's, porém, ao invés de tu comprar, enfim, né, hambúrgueres, batata frita, tu comprava as roupas da collab. Foi muito legal. Sensacional, sensacional. E acho que isso também diz muito sobre o momento do digital com o físico que a gente está vivendo, e é uma pauta que na própria NRF foi muito abordada, né? Na última versão, na penúltima, embora tenha a ascensão da IA e várias outras pautas que estão movimentando o mercado, acho que é algo muito pautado na questão da experiência, e de novo a gente volta para a mesma questão do pertencer, né? Então, eu estou ali naquele ambiente vivendo a experiência e não só entrando num site e consumindo por consumir. Então, eu sempre falo assim, antigamente a gente comprava porque a gente queria ou porque a gente precisava, mas hoje a gente compra porque nós queremos pertencer, nós queremos fazer parte, e isso muda tudo, né? E eu também, aproveitando um pouco desse gancho, ela respondeu várias perguntas que a gente tinha aqui mapeadas em uma só, maravilhosa. Italiano, gente, é mais forte do que eu. Maravilhosa, é isso aí. Mas eu queria te perguntar, tu falou sobre a estação, né, enfim, da necessidade que pautava a compra, e olhando hoje para a realidade do nosso consumidor e fazendo essa conexão com as redes também, a gente hoje se retroalimenta em nós, consumidores, e as redes. Hoje a gente lança as tendências. Como que tu percebe essa articulação hoje também? A gente, quando eu digo consumidor, às vezes as tendências vêm para a rede, aí, enfim, grandes varejistas, como a Renner que tu trouxe de exemplo, cria em cima disso. Mas como que tu percebe essa articulação hoje, sendo essa pessoa também que está agora de fora, tendo uma visão macro de mercado e não está mais... Não sei se vocês entenderam, mas ela não está mais na rede, ela está empreendendo num novo negócio. Então, como essa pessoa agora também é articuladora de mercado, qual é a tua percepção em relação ao que é criado fora, né, nas redes, com o impacto do que vai para a loja, que a gente está acostumado a ver? Com certeza, com certeza. A gente tem uma lógica muito tradicional de pesquisa de tendências, né, de cool hunting. Na época que eu estava na faculdade, eu fiz uma imersão que foi sensacional nisso, que é o movimento de tentar antecipar as tendências e o comportamento de consumo. Mas é interessante a gente perceber quão isso fica cada vez mais imprevisível, né? Antes a gente fazia uma viagem de pesquisa, íamos para Londres, para Paris, para Nova York, observávamos ali o streetwear, as lojas, e conseguíamos acertar e direcionar muito uma coleção. E hoje o que a gente vê de resposta do mercado são as marcas tendo que se adaptar cada vez em cadeias produtivas mais rápidas, porque as tendências de fato são muitas, são massificadas, vamos dizer assim, e o mercado precisou responder cada vez mais rápido a isso, né? Mas aí uma provocação e uma reflexão que eu trago é a contramão deste comportamento por parte das marcas, porque a gente vê muitas marcas dizendo não às tendências hoje, né? Então, essa tendência legal surgiu aqui essa semana, mas não faz parte do meu universo. Então, não necessariamente eu preciso mudar toda a minha cadeia produtiva para atender essa demanda que surgiu essa semana e provavelmente vai morrer daqui a 2, 3 semanas, quando ela chegar no mainstream, né? Então, eu acredito que seja uma maneira mais slow de produzir e consumir, que faz, pelo menos para mim, muito sentido, porque a gente está saturado, né, gurias? Eu sou uma pessoa que hoje tudo que eu consumo tem a ver com o meu estilo, meu momento de vida. Agora estou noiva, né? Então todo o universo de noiva eu estou consumindo, mas tem várias coisas que a gente olha e vê super em alta e diz não. Vou dar o meu exemplo, super em alta, vestido minimalista. Meu noivo não pode assistir esse podcast, vou proibir ele. Mas com a minha personalidade não faz sentido. Então é algo que tem mais matéria-prima disponível, tem mais profissionais fazendo, mas ainda assim eu busquei alguém que compartilhasse da visão que eu tenho, né, em relação a um vestido mais repleto de detalhes, com mais bordado, com mais brilho, tudo a ver comigo. Sem spoiler, pois é o vestido da noiva, né? Mas tu tá bloqueado esse podcast. Mas é um exemplo bacana, assim, porque
a gente vê muitas pessoas, inclusive influenciadoras, indo nessa contramão das tendências. E, de fato, é muito massivo, né? Hoje, a maneira que a gente vende, a maneira que a gente anuncia, a gente está precisando reinventar, porque, de fato, o ser humano chega ali num limite de ter que estar sempre a par da tendência, sempre consumindo, sempre em dia. E não é saudável, né? E chega a ser cansativo, né? É cansativo, gente. Eu cansei. É que eu já tô nos meus 30, então depois dos 30 a gente cansa de muita coisa. E a gente vê isso aplicado não só à moda, mas também à decoração, a, enfim, diversos segmentos, né? E eu acho que intra-gerações também, sabe? Eu acho que a Gen Z tem a oportunidade de trabalhar, vou abrir ali com pessoas da Gen Z maravilhosas, e que são até mais atualizadas do que nós, né? Porque eu não sei vocês, mas eu com TikTok é uma dificuldade, eu tô mais no Instagram. Mas essas pessoas que são super jovens e que estão super por dentro das tendências, também dizem muitos nãos. Então, se isso não faz sentido para mim, se esse trabalho não faz sentido para mim, se essa roupa não faz sentido para mim, legal, tá super em alta. Mas eu, pessoalmente, não vou consumir. E eu acho isso uma escolha maravilhosa, assim, porque a gente busca mais da nossa essência, de quem nós somos, do que a gente quer comunicar. A gente reforça de novo a autenticidade que por muito tempo se perdeu, né? Esses dias eu tava vendo um post, gente, do batom Snob, que é aquele rosinha da Meg, sabe? Sim. O mais dos anos 2000, né? O mais. 1 minuto de silêncio para as minhas fotos com batom Snob. Não vamos publicar, mas assim, todo mundo usava. Sim. Não importava se era loira, se era ruiva, se era morena, se fazia parte. Hoje em dia a gente não quer mais. Se combinava. Porque às vezes o produto tem o poder de nos valorizar muito e às vezes acabar com a gente. O Snob, no caso, acabava comigo. Tem zero a ver com... usava igual. Exato. E eu também. Exato. Tem zero... Minha paleta de cores, assim, eu chorava com o Snob. E é nesse exemplo que parece bobo, mas que a gente vê como o formato, como o modelo de consumo mudou. Total. Porque a gente sequer questionava. Tava em alta, tava todo mundo postando o tal do batom e a gente usava. E aí depois a gente veio com uma fase muito de coloração pessoal, de visagismo. Então a gente começou a entender, poxa, isso aqui faz sentido pra mim. Já deu uma evoluída por aí. E hoje o que eu vejo, essa marca faz sentido pra mim. Então, por exemplo, a gente teve aquele escândalo da Balenciaga, né? Que a gente viu no mercado da moda, foi muito emblemático. Eu sou uma pessoa que era consumidora da marca e hoje não sou mais. E não é porque eu acho o estilo da bolsa feio ou bonito, é porque eu não compactuo dos mesmos valores. Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar cada vez mais atento, né? Todos nós. Quem consome, quem comunica e quem vende. Com certeza. E o quanto é importante, enfim, os empresários e empresárias que estão nos assistindo também saberem que as marcas são feitas dessas escolhas, dos seus sims e dos seus nãos. Dos seus nãos. E principalmente como a gente conta essa verdade para o consumidor, né? Enfim, a gente definir essa verdade é muito importante, mas a gente precisa contar isso para o nosso consumidor, ao invés de cair num escândalo com as informações, né? Então, é muito importante a gente se posicionar e, enfim, mostrar também, né, o que nos torna diferentes do mercado, o que nos torna únicos e de que forma a gente vai fazer com que sejamos únicos na vida do consumidor. E seguindo as nossas perguntas, enfim, a gente sabe que hoje as pessoas, elas se identificam com uma tendência antes mesmo de comprar, né, com o core, esse pertencimento, enfim, a questão de se identificar com aquela tendência de fato. E eu queria saber se tu acha que esse consumidor, ele mudou primeiro ou foram as redes sociais que mudaram o consumidor? Gente, essa pergunta me pegou. Essa é pergunta é forte, ela é profunda. É tipo assim, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Olha, eu acho que as redes sociais, elas tiveram um papel muito importante nesse processo de saturação que a gente viveu, né? Inclusive nessa pós do MIT que eu fiz, um dos módulos era completamente voltado a explicar a descarga de dopamina que a gente tem a cada vez que a gente faz o scroll. Nossa. E depois que eu tive esse módulo, juro, a minha vida mudou. Eu não acordo mais olhando o celular, por mais que eu trabalhe com isso. Eu tenho o meu momento. E por que eu trago essa pauta para contextualizar a tua pergunta? Porque a rede social, ela moldou a vida das pessoas, né? A gente hoje, se a gente sai de casa sem o celular, a gente não faz mais nada.
A gente não pega um Uber, a gente não paga um café, a gente desaprendeu algumas coisas do mundo analógico, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o que culminou essa mudança tenha sido, sim, as redes sociais, mas quem está tomando a frente agora e dizendo: basta, eu não quero mais ser bombardeado de anúncios, eu não quero mais seguir uma receita pronta que me é imposta, são os consumidores. E é relativamente muito recente, né? Eu estou fazendo um MBA também em marketing e uma das informações que, enfim, foi revisitada é a questão de que a internet veio nos anos 90. Então, a gente está em 2026. É muito recente e hoje a gente já não consegue fazer várias coisas ou, enfim, não consegue imaginar como algumas coisas eram feitas sem esse acesso à informação e à internet. Eu tava até brincando esse fim de semana, fui sair com as minhas amigas e eu fiquei sem bateria no meu celular. E depois a gente ia pra outro lugar, era uma formatura, tinha uma recepção, enfim. E aí eu fiquei sem bateria e eu falei, bom, ainda bem que eu trouxe a minha identidade, porque senão, né, eu não entraria no lugar se eu não tivesse bateria. Mas eu tenho uma identidade na minha mão física, então não vai ter problema. Mas se tu fica sem bateria hoje, tu não tem acesso a nada. Sem cartão de crédito, muitas vezes, né? Gente, e a gente precisa ser muito consciente quanto ao uso, assim, sabe? E outra pauta é a questão da inteligência artificial. Tem coisas... Escrever um e-mail. Qual foi a última vez que vocês sentaram eu sou old school com a inteligência artificial ainda. Best regards. E aí finaliza o e-mail. Não existe mais. Hoje em dia é tudo automatizado. Eu agora comecei a usar o Cloud, que é maravilhoso. Olha eu fazendo propaganda. É uma das melhores IAs. Enfim, é muito a gente tá fazendo propaganda gratuita. Mas ela aqui. me assusta, porque é uma IA que tu coloca ali o comando, ela mexe no teu computador. É absurdo. Eu acho isso muito proveitoso para quem sabe usar, mas ao mesmo tempo exige um grau de consciência incrível, assim, porque se a gente vai fazer e terceirizar tudo para IA, a gente, de fato, entra nesse mesmo caminho de perder a nossa identidade. Hoje em dia, quando a gente vê um conteúdo na internet, é muito engraçado, porque eu consigo ver direitinho quando foi a inteligência artificial e quando foi o creator que escreveu. E a grande maioria, eu diria que 90% é feito por inteligência artificial. Então, acho que isso vai ser uma segunda onda que vai vir, uma segunda perda de identidade, que a gente vai precisar lidar mais para frente com as consequências e que talvez traga uma nova reviravolta para a maneira que a gente consome, que a gente trabalha, que a gente se relaciona, porque eu não sei vocês, mas eu tô um pouco cansada, assim, de ser tão impactada com esses conteúdos prontos que são escritos da mesma forma, tu vê ali, foi o ChatGPT, não foi a pessoa, então... acho que é algo bem importante de termos em mente. E não só os creators, né? Mas as marcas também, que cada vez mais têm perdido a sua identidade nesse caminho e, enfim, um time de marketing utilizar a inteligência artificial ou propriamente, enfim, né, o time interno da marca e, enfim, não compartilhar a sua verdade, não ser, enfim, não gerar conexão e não gerar pertencimento, né? A gente fala muito em algumas palestras também que a comunicação, ela é feita de diálogo e ela é feita de conexão. No momento em que a gente não gera diálogo com o nosso consumidor, porque talvez ele crie uma barreira para o nosso tipo de conteúdo, a gente não está se comunicando, né? Inclusive, tem um episódio da primeira temporada com a Prof. Rosângela, decana aqui da Famecos, que fala exatamente sobre isso. Maravilhosa. É maravilhoso. É uma aula de comunicação, assim, do início ao fim. Ela foi nossa professora, então a gente ia suspeitar pra falar, já quero assistir. É maravilhoso. Ela é incrível. E a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre essa conexão e a necessidade de criar isso por meio do diálogo. E aproveitando esse gancho, queria te perguntar, a gente falou muito sobre autenticidade, muito sobre conexão e sobre pertencimento. Como que grandes players do mercado conseguem adaptar essas tendências sem perder a sua autenticidade hoje, né? Tu falou um pouco sobre cadeia produtiva, mas como que isso funciona na prática? Tu que estava à frente, como que um empresário pode pensar e criar esse sistema de eu quero adaptar isso faz sentido para minha marca, como que eu não perco a minha essência e como que eu faço isso? Acho que essa é a pergunta mais importante. Como que eu faço isso acontecer? Gente, é muito mais sobre os nãos do que sobre os sims, sabe? E aí eu acho que aqui a gente não tá falando só com big players, a gente tá falando com marcas de todos os tamanhos, né?
Então, acho que sempre é bom a gente reforçar que quando a gente fala em posicionamento, às vezes vem à mente da pessoa uma identidade visual, um logo, o meu público-alvo, mas é muito mais profundo do que isso, né? Quais que são os meus valores, as minhas crenças, o que eu quero defender, o que eu quero rejeitar. Então, eu acho que o primeiro passo de tudo é a marca mergulhar muito a fundo nessa construção de posicionamento e pautar toda e qualquer decisão em torno disso, né? E aí a gente fala também muito de cultura, então eu acho que é importante porque a cultura ela vai permear todas as nossas ações. É um trabalho mais chatinho, eu estou passando por isso agora que estou criando a minha empresa, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de reflexão muito profundo, mas que facilita muito as coisas lá para frente, porque aí toda e qualquer decisão de campanha que eu vou fazer, de influenciadores que eu vou contratar, da maneira que eu vou comunicar o meu produto, ela é pautada com base nisso e ela se torna uma decisão mais fácil. Nem sempre é fácil a gente dizer não, né? Às vezes a gente super queria fazer algo que amamos, mas que não está dentro do nosso posicionamento, mas a gente precisa proteger isso, porque eu, de fato, hoje vejo como um ativo de negócio, né? As marcas que não têm isso, elas vão se perder no meio dessa tendência massificada e não vão se destacar. E a gente tem buscado muito por essa conexão, essa autenticidade para consumo. Então, é uma questão estratégica mesmo, né? Perfeito. Eu estava escutando esses tempos um outro podcast que eu não vou fazer propaganda aqui, porque não é patrocínio. Porque não é apoiado pela ProRun. É mais controlado que nós. A gente já fez vários plays. Mas algumas coisas a gente bota limites aqui. Não. Mas era com a Bianca Andrade, ela estava falando justamente sobre esses nãos ao longo da carreira dela, que, enfim, fizeram com que, né, enfim, ela aprendesse com algumas coisas também que aconteceram ao longo dessa trajetória, mas inclusive sobre os livros, porque ela disse que muitas vezes ela é tentada e um livro, né? Você já tem um livro, você já escreveu um livro, a gente pode escrever o seu livro, a gente pode lançar o seu livro, mas ela acha que esse não é o momento, porque ela está trabalhando em outros projetos. Então, como faz sentido a gente, enquanto empresárias, enfim, né? Enquanto marcas, fazer as escolhas também de essa tendência eu vou entrar, essa tendência eu não vou entrar, esse diálogo eu vou entrar, esse evento faz sentido para minha marca e para o meu consumidor. Perfeito. Então, enfim, isso é algo que a gente tem pautado muito, que eu tenho escutado outras grandes influenciadoras do mercado falando também. Até os próprios canais de comunicação em canais de venda, né? Sim, total. Então, hoje eu sentei aqui com as gurias, eu tô adaptada a fazer stories. Então, assim, para mim, gravar um podcast, de fato, é uma experiência nova, que eu estou amando, by the way. Mas, como a gente precisa direcionar as nossas decisões e o que a gente vai fazer pro nosso talento também, pro que nos realiza, né? E isso pautou muito as últimas decisões de vida e de negócios que eu tomei, porque quando a gente fala alguns nãos, pode doer, mas se a gente está caminhando para algo que faz sentido, eu acho que é uma certeza lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, que vai nos dar mais força, vai nos dar mais constância para buscar os nossos objetivos, né? E até quando eu vou orientar a carreira de influenciadoras também, porque são várias formas de monetizar hoje em dia, né? A gente pode monetizar a audiência, a gente pode monetizar os nossos links de conversão, são várias frentes, infoproduto, enfim. E a grande maioria me pergunta, na primeira reunião, que é a do briefing, Luiz, qual que é o caminho que dá mais resultado? Geralmente mais rápido também. A gente quer o resultado rápido porque a gente é brasileiro. Mas como boas brasileiras. Como boas brasileiras. Mas eu sempre falo, o caminho que vai te dar mais resultado é o que tu te identificas mais. Porque naturalmente tu vai ter mais constância, tu vai ter mais paixão, fazer com um brilho nos olhos. E eu acho que isso, de fato, hoje se perdeu, assim. Às vezes a gente faz para cumprir uma tabela, porque a gente tem que fazer. E acredito que não seja por aí. Pode dar um resultado pontual, super pode. Mas olhando para o longo prazo da nossa vida, né? Será que faz sentido? Passa tão rápido. A gente fala sempre, né, para os times estratégicos, que dizer não é o maior ato que a gente pode ter para definir ou para defender qualquer ação e qualquer posicionamento que a gente queira para uma marca. A gente, enfim, tem clientes, né, e fala isso sempre para os clientes. A decisão que tu tá tomando, às vezes, de dizer não é mais importante do que a que tu diz sim. Porque isso delimita o caminho que tu não quer percorrer. E isso também é estratégia. Então, a gente tá bem careca de falar isso, assim, já aquela expressão careca de falar, careca de saber. Mas é justamente isso, assim, acho que... E conecta um pouco com o que tu vai falar agora também, essa questão.
Perfeito, mas a gente já falou muito, né, que as marcas elas saíram desse mundo onde elas criavam as tendências para um mundo em que as tendências nascem da cultura e, de fato, as marcas precisam correr atrás dessa tendência. Então, eu queria saber, enfim, né, como, tendo trabalhado dentro de um grande player do mercado, como que se adapta de forma rápida a tudo isso e se, de fato, cada vez que surge e somem muito rápido, tanto o TikTok quanto o Instagram, essas tendências, se é de fato uma oportunidade ou um pesadelo do planejamento. Perfeito. Não deixa de ser um pesadelo, né, gente? Vamos ser sinceras. Mas o que eu vejo de oportunidade, até trazendo a questão do core, que a gente falou muito, das pessoas quererem pertencer a um movimento e não necessariamente consumir uma tendência, eu acho que um grande movimento a ser feito por marcas, de novo, de qualquer tamanho, é a construção de comunidade. E aí a gente pode, obviamente, dentro desse posicionamento, consumir algumas tendências e deixar com que outras passem para fortalecer a nossa comunidade, né? Então, eu falei antes que o primeiro passo é consolidar um posicionamento, acho que o segundo passo, e se não o mais importante, é a construção de comunidade, porque de fato isso vai criar espaço para uma cadeia produtiva mais sustentável, né, a médio e longo prazo, que não vai precisar ser muito grande, porque hoje, falando de moda e dando exemplos, nem sei se eu posso falar de marcas, mas estou falando. O exemplo da Shein, o exemplo da Zara, nem todo mundo vai conseguir ser desse tamanho, né? E Sim. A maneira que eles operam, eu, a longo prazo, vejo como insustentável, né? Até quando a gente traz questões ali de sustentabilidade, de valores mesmo, né? Então, eu tenho nãos que eu, como consumidora, digo de maneira muito clara, assim. Então, eu acredito que essa construção de comunidade vai permitir com que pequenas, médias e até grandes, mas não tão grandes, né? Mundiais, empresas e players consigam se manter no mercado e, de fato, crescer também. Porque se a gente vai ir por essa lógica de consumo, de produzir uma tendência por dia, o planeta não vai aguentar. Eu acho que o mundo vai explodir. É isso. Na verdade, eu concordo contigo. O planeta não vai aguentar. E a gente também, assim, eu já tive uma fase, quando eu comecei a trabalhar com moda, mais adolescente, né? A gente tem essa necessidade de pertencer. Eu consumia muito e sem critério, num volume absurdo. E hoje, quando eu olho para trás, gente, primeiro que eu penso, meu Deus, quanto dinheiro que eu gastei. Podia estar investidinho com a taxa de juros maravilhosa hoje em dia, mas... Enfim, e que não fazia sentido, era um consumir por consumir, né? Mas eu acho que hoje as pessoas já estão muito mais conscientes em relação a isso e, de fato, toda decisão de compra que a gente toma é para reforçar quem nós somos e o que nós buscamos para a nossa vida, né? E aí, quando a gente fala de rede social, a última Black Friday a gente fez uma imersão com todos os players. Então, a gente foi no TikTok, a gente foi no Pinterest. E algo que eu gosto do Pinterest, assim, é que é um respiro, né? É um respiro, gente. Ele é um lugar um de lazer. É maravilhoso eu fazendo propaganda pro Pinterest. Um beijo para as gurias. Nos receberam super bem. Mas, de fato, é uma rede social mais aspiracional. E aí, quando a gente vai falar dos cores, o cottagecore, por exemplo, nasceu lá, né? Exato. Sim. Aquela estética do campo, das flores, do vestido mais feminino. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas buscam isso, esse respiro e essa identificação para posteriormente consumir algo ou não, né? Com certeza. E pra gente finalizar esse pedaço, porque o nosso bate-papo tá chegando ao fim. Amo! Era pra ser meia hora, eu já aluguei as gurias. Eu queria te perguntar que em meio a todas essas tendências, essas adaptações que a gente conversou, a gente ainda pode afirmar que, enfim, existe um guarda-roupa que é pra todo mundo? Ai, eu acredito que não. Eu acredito que não. Essa eu vou ser bem categórica, não vou ficar na dúvida que nem as outras. Porque é óbvio que vão existir soluções prontas, né? A gente fala muito do armário cápsula, que é aquele minimalista, preto, branco, nude, mas até isso já está em declínio, né? Então, óbvio que o conceito é super bacana, né? De ficar mais minimalista, de simplificar a vida. Mas será que faz sentido todo mundo se vestir de preto, marrom e nude? E off-white pro resto da vida? Acredito que não. Maravilhoso. A gente amou te ouvir e saber mais sobre esse assunto que é tão importante, tanto para as marcas quanto para os influenciadores que estão nos assistindo. E, infelizmente, como a Ana já trouxe, o nosso bate-papo está chegando ao fim.
Sim, eu amei te ouvir, a gente amou te conhecer. Adorei. Enfim, queria saber se tu tem alguma dica, alguma coisa que tu queria deixar de recadinho pra Gente, galera. já quero fazer um segundo episódio, eu amei. Juro, demais, gurias. Como eu disse, né, conheci o trabalho de vocês e me identifiquei bastante. Acho que vocês estão brilhando nessa frente de comunicar a moda, né, e de ajudar marcas a fazerem isso com maestria. Então, fico muito feliz pelo convite, muito obrigada. Estou super à disposição para uma segunda temporada. Amei. Maravilhosa, amei. Terceira já. Então, ó, estou no casting já me incluí, me convidei. A gente tem mais uma entrevista super especial que vai entrar, né? Um convidado de ouro que vai entrar nesse episódio sobre core, mas ele vai trazer uma outra visão, que é o nosso querido professor e coordenador do curso de design da FAMEX, da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Ele que fala que o design é, antes de tudo, uma forma de pensar o mundo, não uma prática de mercado, mas uma maneira de receber e resolver problemas, identificar eles numa sociedade que está cada vez mais complexa. E é com essa visão de pesquisa que ele traz essa intersecção entre comportamento, consumo e cultura digital. Então, vocês ficam agora com a entrevista com o professor Fernando Bax. Eu acho que sempre houve um fluxo em direções. A tendência como uma ideia de uma norma ou como uma padrão de consumo, não acho que é interessante. Então, eu sempre acho que existem confluências que se montam, se organizam em uma direção, direcionamentos, né? Lembro disso de algumas pessoas, como Érica Palomino, que já falava sobre não existir tendência. Então, é uma coisa que há muito tempo tem, é uma forma de pensar. Tendência, na verdade, é um ciclo de consumo, né? Se a gente pensar uma curva de consumo, aquela ideia de que ele vai ter um early adopter, né? Vai ter o primeiro, vai ter um early adopter, vai ter um mainstream, e depois vai entrar em decadência, e que leva 20 anos. 18 a 20 anos, hoje um pouco mais curto. Então, isso para o mercado é interessante como tendência, é um fluxo, né? A gente sabe que vai ter uma adoção, que vai ter um crescimento e depois vai desaparecer. Eu acho que os core, hoje em dia, rompem com esse fluxo temporal de uma outra forma. Então, são momentos, né? São insights criativos do mundo que acontecem. Semana eu vi que tem o bed core, que é a ideia do core da cama, então a ideia de as pessoas usarem cobertores, pijama, etc. Né? Então, assim, é um jeito de responder. Sempre lembrando que essa ideia do core veio do norm core, que foi um dos primeiros mapeamentos de tendências sobre jovens, feito inclusive, é uma questão que foi adotado no mundo inteiro, mas nasceu daqui de uma empresa, em associação com uma empresa inglesa, e que então é muito nacional nosso. A gente tem um apelo, assim, um patriotismo sobre isso, assim, o que eu acho que rompeu com a ideia de ciclos, né? Então, nesse sentido, não mudou tanto, mas houve uma aceleração. Então, no momento onde acelera, não existe mais um momento e outro, mas existe um pêndulo que oscila muito rápido entre essas coisas. A minha perspectiva é de que o século XXI rompeu com uma outra coisa, que era esses momentos de oposição. Existia uma coisa e depois um momento outra coisa. Seriam ciclos de sobreposição, ou superar a outra coisa, duas gerações em conflito. O século XXI, para mim, é um século de paradoxos. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, vai acontecer muitos core ao mesmo tempo, que eu acho o reflexo desse momento. Então, acho que, pensando num período século XX, moderno, e essa evolução faz sentido. Para nós, a tendência ajuda o mercado, mas a princípio a gente sabe que, como estilo, então estamos pensando em estética, é sempre a vanguarda. Então, hoje em dia tudo vale. Não é tudo de toda forma, mas tudo vale, né? Então, as questões a tendência volta, mas a bota branca da Xuxa não vai voltar igual, ela vai voltar diferente. Então, tem sempre essa apropriação de cada tempo das suas estéticas. Estamos numa estética complexa. Posso continuar longamente sobre a ideia de estética, porque vivemos num mundo de uma estética esquisita, né? E esquisita não é um termo pejorativo. Em inglês, exquisite, né? Que é essa ideia do é estranho, impressionante, né? Então, acho que não dá para dizer se é bom ou ruim, mas é um momento estranho, né, no mundo. A minha recomendação é que, como eu diria, ou diria Vivienne Westwood, ou diria o Virgil Abloh, esqueça a tendência. Se você estiver, ou como eu citar Prince, que eu amo, que dizia, I don't follow trends, they follow me. Então, seja o pioneiro. Então, a estética, o estilo, a lógica de pensamento vai vir antes da tendência.
os estilistas vão se enquadrar em tendências e momentos, porque a tendência circula. O bom estilista, o bom entendedor de arte ou de qualquer campo estético, maquiadores, etc., vão surgir com coisas novas o tempo inteiro, independentemente do que se quer, né? Então não é porque está em moda ou fora de moda. Ao contrário, se nós somos inovadores, a gente vai fazer coisas que não estão na moda nunca, né? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso episódio que falou muito sobre moda, sobre tendência, e tem outros episódios em que a gente traz assuntos muito relevantes para o mercado da moda, da beleza, da comunicação e também dos creators. Até logo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!